esperar de Ti nesta noite e não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Salve os irmãos com a graça e a paz. Pode tomar o seu assento. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Irmãos, eu vou falar hoje de um assunto, de uma pessoa que mudou a história da humanidade. Que mudou a história da humanidade. E essa pessoa se chama Jesus. É interessante que o pastor Sérgio trouxe uma palavra. Em um determinado ponto, alguns homens questionaram, falou assim: quem ele pensa que ele é? Só quem pode nos perdoar, só quem pode perdoar os pecados é Deus. Pois é, irmãos, Jesus é Deus. E esse é o tema hoje da minha ministração. Jesus é Deus. Eu não sei como que você olha para Jesus. Eu não sei o que Jesus significa para você. Mas quando a gente começa a fazer teologia e começa a estudar cristologia, a gente começa a entender o tamanho desse Deus. Só que nesse período aqui, os judeus, irmãos, eles não entenderam isso. E eles não aceitou. E muitas das vezes, nós estamos dessa maneira. Nós não aceitamos. Nós cantamos, nós louvamos, nós pregamos. Mas com as nossas atitudes, nós o negamos. E hoje eu quero falar dessa pessoa, que é 100% homem e 100% Deus. E a importância que ele tem para a humanidade. O que ele interferiu na minha e na tua vida. É muito importante, irmãos, que nós saímos hoje daqui com a mente clara de que Jesus é Deus. E que eu e você viemos aqui adorar um Deus. Porque muitas das vezes nós confundimos quando a palavra de Deus fala assim que Jesus, nós somos cordeiros de Cristo. Então nós tratamos ele como se fosse, o irmão Wellington, o pastor Sérgio. Não, irmãos, ele não é qualquer pessoa. Ele é um Deus. Ele é um Deus. E Apocalipse vai dizer que vai chegar um dia que ele vai vir não mais como um cordeiro, mas como um leão. E ele vai julgar tanto os mortos como os vivos, um por um. E aquele que não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. E quem vai fazer isso? Jesus. É esse Jesus que eu e você estamos aqui adorando. É Ele que vai nos julgar. Ele é o Deus que vai nos julgar. Então não se engane, irmãos. Nós não podemos nos enganar. Achamos que isso aqui é de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Nós não viemos aqui adorar o pastor, os pastores, não. Nós estamos aqui adorando um Deus todo-poderoso, irmãos. E nós vamos começar agora a decorrer a este livro, a qual foi dirigida pelo evangelista João. 1 João, capítulo 1, que vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não
não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que crerem no Senhor, no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui, irmãos, o Evangelho de João, ele é especificamente para mostrar a divindade de Jesus. João, ele quer mostrar que Jesus é Deus. Esse era o foco do evangelista João. E aqui ele começa falando que no princípio era o Verbo. Por que João está falando essas coisas? Porque naquela época havia um grupo de pessoas, os judeus e os gregos, eles não criam que Jesus era Deus. Ali João está combatendo o gnosticismo. Ali João está combatendo as filosofias gregas. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que a igreja, os gregos acreditavam no dualismo. O que é o dualismo? O espírito é bom, mas a carne é ruim. Então, por que eles não aceitavam Jesus como seu Messias? Porque Jesus encarnou. Então, pelo fato de Jesus ter nascido de uma mulher, eles não aceitavam a divindade de Jesus. Jesus era um homem bom, Jesus era bacana, mas não era o Messias. Então, João vem para combater esses tipos de pessoas, essa heresia. E ali essa luta ficou até o 3º, 4º século. Mas o propósito de João aqui é combater, do evangelista João, é combater essas heresias que via se levantando contra a palavra de Deus, contra a igreja. E os gregos, eles não acreditavam na criação, na encarnação e na ressurreição de Jesus. Então João escreve o seu evangelho. Ali, por meio no final do 1º século, ali do ano 80, 90, não me lembro direito. Mas ele já começa a combater a esses tipos de pensamento. E como ele começa o seu evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiro ponto aqui, irmãos. No princípio, Jesus estava lá. A gente vai ver que Jesus está em toda a história da humanidade. Como Jesus está lá, Wagner? Em Gênesis 3,15 vai dizer que viria um homem, viria um tempo, que nasceria do ventre da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Quem é esse, irmãos? Jesus. Quando Adão peca, já havia um plano de redenção.
Quem é esse? Jesus. Então Jesus, irmãos, ele faz parte de toda a história da humanidade. Toda a história, desde o princípio até o final. E o primeiro ponto aqui é que Jesus estava no princípio. O verbo já existia e o verbo é eterno. Jesus, irmãos, ele não foi criado. Vamos ver aqui que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, antes de tudo ser feito, de tudo ser criado, Jesus já estava lá. Já estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Tudo foi feito por causa dele. Tudo foi feito para ele. É o que João está falando aqui. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então, antes de tudo, Jesus sempre existiu. O verbo sempre existiu. É eterno. E aí vamos começar a história da humanidade. As coisas começaram a ser criadas por intermédio dele. Esse Jesus que você veio aqui adorar. Irmãos, começa a juntar esse quebra-cabeça. Porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam o seu propósito de vida. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam nem por que existe, por que ele nasceu. Tem pessoas que não estão perdidas no mundo, fazendo as coisas aleatórias, sem entender o seu sentido da vida. Mas nós temos um propósito, irmãos. E você vai entender. E o primeiro ponto é que Jesus, ele é eterno. E ali, o mundo foi criado. A gente vai ver aqui que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas. Aqui, a matéria foi criada. E a matéria não é eterna. O mundo foi criado. O mundo ele foi criado de matéria e energia. O mundo foi criado através de Jesus. Por Jesus. A matéria não cria a si mesmo. Não tem como ela se criar do nada. A gente vai ver várias teorias, que mais para frente a gente vai decorrer sobre isso, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o mundo foi criado. E foi criado por Jesus. Porque a matéria, ela não se cria sozinha. Ela não se forma sozinha. Precisava de algo, precisava de energia. E a vida estava em Jesus. E através de Jesus, o mundo foi criado. Essa matéria foi criada. Então, primeiro ponto. Jesus é eterno. Ele não foi criado. Ele estava com o Pai. Segundo ponto. A matéria foi criada. A matéria não pode ser criada sozinha. Ela não pode surgir do nada. Então ela também foi criada por um tempo. Houve um tempo que não existia mundo. Houve um tempo que não existia universo. Só existia a Trindade. E a Bíblia vai dizer que a Trindade era perfeita em si mesmo. Mas Deus resolveu, fazer um plano. Muitas vezes, irmãos, nós reclamamos da nossa vida. E quando eu li aquele livro, Os Atributos de Deus, eu comecei a entender que nós somos ingratos. Você sabe por quê? Deus ele não precisava criar eu e você. Ah, mas é que o mundo, eu vejo tanta maldade, eu vejo tudo, mas não era nem para existir isso.
Só existia a Trindade, e a Bíblia vai dizer que eles eram perfeitos, satisfeitos em si mesmo, Elton. Mas Deus resolveu criar a humanidade. Por quê? Porque Ele quis, irmãos. Ele quis criar um plano para a humanidade. Aí quando nós chegar lá na glória, nós perguntamos para Ele o porquê. Mas foi vontade dEle. Ele não precisava. Se eu existir, se eu não existir, Deus não muda, Ele é imutável. Muitas das vezes nós achamos que chegamos aqui, adoramos a Deus, e Deus vai se sentir melhor. Não, irmãos, Deus não muda não. A grandeza de Deus, ela não muda. Quem Ele é, não muda. Tanto faz eu adorar ou não, Ele não vai mudar. Se Ele tivesse criado e não tivesse criado, Ele continuaria sendo o mesmo Deus. E lá no final, quando nós estivermos com Ele, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus de quando nos criou. Não vai mudar, Ele não vai ser maior nem menor. Se eu não vir na igreja, eu não vou diminuir, Ele não vai diminuir. Se eu não adorar, se eu não aceitar esse Jesus, não vai mudar nada para Ele. Ele não vai mudar, Ele vai continuar sendo grandioso. Só que nós não entendemos isso, aí muitas das vezes nós questionamos. Por que eu estou passando por isso? Agradeça a Deus, irmãos. Agradeça porque você está passando por isso. Porque você sabe, para você nascer, quantos de você teve que lutar e só nasceu um? Estamos falando de milhões que poderia ter nascido no seu lugar. Mas Deus escolheu você. E Deus escolheu você. Mas Ele não precisaria ter nos criado. Mas Ele criou. Então Jesus é eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. Só que chegou em determinado ponto que Ele resolveu nos criar. E aí é onde começa. No princípio, o Verbo era Deus. E João aqui está mostrando que Jesus, a sua divindade, que Ele é o Verbo. Ele é o princípio. Sem Ele, nada seria feito. A matéria foi criada, porque ela não é eterna, ela não pode se formar. Segundo ponto, o mundo não é o resultado de uma explosão. O mundo não é o resultado de uma explosão cósmica, igual muitos cientistas falam por aí, que é o tal de Big Bang. Também não tem lógica. Por quê? Por que, Wagner, que o mundo não pode ser, o universo, as coisas não poderia ser feita por uma explosão? Porque o caos não pode produzir o cosmo. O caos não pode produzir o cosmo. Irmãos, quando a gente vai para o cosmo, quando a gente começa a estudar, Wellington, o nosso universo, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a pensar que tudo, irmãos, é perfeito. Se nós tivéssemos isso aqui mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós tivéssemos isso aqui um pouquinho mais longe, nós morreríamos congelado. Uma explosão não teria essas contas exatas. É tudo perfeito, irmãos. É tudo no seu devido lugar. É tudo ali formado, bonitinho, cada um com a sua função. É tudo bonitinho no controle de Deus, irmãos. Então, uma explosão não poderia calcular tudo isso. Não teria como um caos formar essa grandeza do nosso universo. Não teria como. E é tão interessante, irmãos, que quando a gente começa a estudar e a analisar sobre o próprio ser humano, o cientista, ele pode até provar que foi algo criado. Ele pode até falar que foi criado, mas ele não consegue explicar. Ele não tem resposta. Por quê? Porque é tudo perfeito. É tudo perfeito. Irmão, se a gente for ver a nossa... Eles falam de fita de DNA. São trilhões de moléculas. Trilhões. Trilhões.
Isso tudo no seu devido lugar. O Wagner, o Wellington, o pastor Sérgio, cada um tem o seu DNA. Cada um tem a sua diferença. Mesmo que se pareça igual, mas não é, cada um tem o seu DNA. Isso tudo é criação de Deus, irmãos. Desse Jesus que eu e você viemos aqui adorar. Isso quer dizer que não existe o acaso. Isso quer dizer que você não está aqui o acaso, pela sorte. Não é sorte, irmãos. Não é sorte. Então, Jesus é eterno, a matéria foi criada e o mundo foi criado, não é através de uma explosão. E o mundo não evoluiu sozinho. Teoria da evolução também tem sido ensinado nas escolas. Essa teoria os professores têm falado muito, sobre essa teoria da evolução, né? Só que é uma verdade científica, mas é igual eu falei, eles não trazem provas. Eles conseguem falar algo a respeito, mas eles não conseguem provar. Nenhum cientista vai conseguir provar. Então eles até trazem alguma coisa, mas eles não conseguem provar. O mundo foi criado, a ciência prova, mas cremos que foi criado por Cristo Jesus. É isso que João aqui está falando para esses homens. Que foi Cristo quem criou. Cristo quem criou o nosso sistema, o mundo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Segundo ponto, João está falando aqui que Jesus, ele é a luz dos homens. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair, Wellington. Não tem como, irmãos. Se a luz chegar na sua vida, não tem como as trevas prevalecer. Não tem, irmãos. Ele é a luz do mundo. E João aqui, ele aponta para Jesus como o Messias. E é interessante porque houve um tempo que ficou sem a palavra de Deus. A gente vai ver que de Malaquias até João Batista, ficou 400 anos sem Deus se manifestar. Mas é interessante porque, mesmo nesse período, havia culto, Wellington. Havia sacrifício. Cantavam, cultuavam, mas não tinha a palavra de Deus. Não tinha a palavra de Deus. E aqui no versículo 6, vamos ver um homem que vem dar testemunho desse Jesus. E ele vai dizer assim: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, depois desse período, sem Deus se manifestar, sem Deus falar, veio o homem falando de Jesus.
ó, é chegada a hora. E ele começa a anunciar e começa a pregar desse Jesus. E ali, a gente vai ver, um pouco mais para baixo do texto, que ele é questionado. Ele falou, mas você é esse homem? Você é quem? Você é Elias? Você é profeta? E ele falou, não, eu não sou. Eu só vim testificar. Eu só vim preparar o caminho. Então, se arrependam, porque está chegando o Messias. Aquele que há de vir e tirar o pecado do mundo. E ele está vindo. Ele está chegando. E aqueles homens querendo alguma resposta, a gente vai ver aqui mais para baixo que ele pergunta aqui no 19, versículo 19. Este foi testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? E ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? E ele disse, não sou eu. Não. Então perguntaram, você é profeta? Ele respondeu, não, não sou. E disseram então, diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles a quem nos enviou. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor, endireite o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ora, o que havia sido enviado era um dos grupos dos fariseus, e perguntaram a João, então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Aqueles homens, irmãos, já estavam querendo colocar João Batista em cima de um pedestal, Hélito. Quem é você então, para que eu possa levar lá? Se você não é o Cristo, por que você está batizando? E João Batista fala assim, vai vir um, eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito. E esse é o que vai tirar o pecado do mundo. É esse Cristo, irmãos, a qual nós viemos aqui adorar. É este Cristo, irmãos, a qual nós proclamamos todas as vezes que nós viemos aqui. É interessante, irmãos, quando nós vamos lá para Isaías 40, a gente começa a entender um pouquinho do tamanho desse Jesus. Isaías 40, versículo 13, vai dizer assim, ó. Quem na concha de sua mão mediu as águas? E tomou a medida dos céus a palmos? Vou ler de novo. Quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a verdade da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? A quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Irmãos, olha a grandeza desse Deus que você veio aqui servir. Todas as nações é como se caísse um pingo num balde. Pega as águas com a palma das suas mãos. A Bíblia vai dizer que
há mais estrela no cosmos do que a areia do deserto e todos os mares, todas as praias. Se você juntar todas as areias, juntar tudo, pastor, no céu há mais estrelas. Você já imaginou isso, irmãos? Tenta pegar um bocado de areia aqui, colocar na mesa e contar. Um bocadinho assim, ó, na sua mão. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus, esse Jesus que você veio aqui adorar, Ele sabe, Ele nomeou cada uma por nome. Ele sabe o nome de todas. E o teu poder, quando Ele chama, ela se comparece. Este é o tamanho do Deus, do Jesus que você veio aqui servir, irmãos. Daquele verbo que se fez carne, irmãos. Você consegue agora compreender a importância desse versículo? O verbo se fez carne. E João Batista está falando para aquele povo, falou, ó, chegou a hora. Está entre vocês Ele, o grande, está entre vocês. E Ele veio para tirar o pecado do mundo. E chegou. Esse Jesus chegou aqui na terra. Você consegue compreender isso, irmãos? Você consegue imaginar um poder tão grande? E a Bíblia vai dizer que Ele se esvaziou de si mesmo, até ser nascido de uma mulher. Ele foi se esvaziando, até Ele nascer de uma mulher. E não só isso, Ele não só nasceu de uma mulher, mas se humilhou. Ele passou fome, a mesma fome que eu e você passa, Ele passou. A mesma sede que eu e você passa, Ele passou. As mesmas tentações que eu e você passa, Ele passou. Você consegue imaginar um Deus tão poderoso, que está tudo na palma da sua mão. Agora Ele se veste de pele humana. E está aqui na terra por causa de mim e de você. Você consegue compreender isso, irmãos? Por que eu e você estamos aqui hoje adorando? Esse Jesus, Ele se despiu da sua glória. Se vestiu em pele humana. E agora Ele está sendo humilhado. E não só isso. Ele não só passou fome e sede. Mas Ele também subiu na cruz do madeiro. Não satisfeito, se fez carne, se vestiu de pele humana, passou fome e sede, e agora, pela injustiça, porque era para mim e para você, Ele subiu na cruz, por causa de mim e por causa de você. Esse é o Jesus a qual eu sirvo, a qual você serve. E Ele subiu, e foi até o fim. Tentaram parar, Satanás tentou parar Ele, e falou, não, eu vim aqui com um propósito, e eu vou cumprir. E Ele foi até a cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, por causa de você, que Ele subiu até aquela cruz. Mas a Bíblia vai dizer que, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E ali agora Ele está com seu corpo glorificado. E ali agora Ele foi assunto aos céus. Desceu, nasceu, padeceu, morreu e agora Ele ressuscitou. Porque Ele tinha que vencer a morte. Porque Adão, quando ele peca, qual é a condenação de Adão, irmãos? Que agora ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Por causa do pecado de Adão, ele tinha que voltar para a terra. Só que Jesus não pecou, irmãos. Jesus não pecou. Então ele teve que morrer por causa de mim e de você. Ele teve que conhecer o pecado. Porque ele era santo. Ele é santo. Santo. Esse Jesus que nós acabamos de cantar, Ele é santo. Ele não merecia isso.
Mas ele se despiu da sua glória, desceu na terra e pagou o preço por causa de mim e de você. E João Batista está falando, chegou este momento. Então, do versículo 6 até o 10, João Batista está falando. E João Batista começa a dar testemunho. E aqueles homens começam a querer exaltar João Batista. Quem é você? Me fala quem você é para me levar lá para quem nos mandou. E João Batista falou, não, eu não sou o Cristo. Pelo contrário, que cada vez mais eu diminua para que ele cresça. E tem que ser assim, irmãos, na minha e na tua vida, que cada vez mais que nós temos que diminuir, para que Cristo possa crescer na sua vida. Ele é a luz do mundo, e a única coisa que Deus compartilha, que Jesus compartilha comigo e com você, é que você também é luz. Ele não fala que você é o pão, ele fala que você é luz. Mas como, Wagner? Como que eu sou luz? E é interessante que certa vez eu trouxe aqui, eu dei o exemplo do sol. Como que eu sou luz? Como que a igreja é a luz do mundo? O sol, irmãos, ele brilha, certo? Correto? Ele brilha porque ele tem luz própria. Ele é um fogo, então ele brilha. A quentura, o calor, é ele. Isso é o sol. A lua, ela brilha? A lua, ela tem luz própria? Não. Ela brilha, mas ela não tem luz própria, Dara. Você sabe por que a lua brilha? Quando o sol reflete na lua. Consegue agora entender? Quando Jesus fala assim, você é luz, Jesus é a luz própria. Olha que coisa linda, irmão. Jesus, ele é a luz própria, única. Como que o Wagner é luz? Quando Jesus reflete em mim, aí eu vou refletir Jesus. É dessa maneira, irmãos. Eu e você não temos luz própria. Eu e você não temos nada para resplandecer para o mundo. Se a igreja não tiver Jesus, ela não tem... Irmãos, a igreja não tem luz própria. Igreja sem Jesus não tem luz. Porque a igreja, ela reflete a luz de Jesus. E é isso que eu e você deveríamos fazer. Eu tenho que refletir. As pessoas têm que olhar para o Walter e ver a luz de Jesus nele. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Você tem que refletir a luz que é Jesus. Você não é a luz. Nunca se esqueça disso, irmãos. Eu e você, nós somos pó. Nós não somos nada. Mas a luz que reflete em você, ela é a luz do mundo. Então essa é a nossa função, Wellington. Como igreja, é refletir para o mundo a luz de Jesus Cristo. E João Batista está falando aqui, eu não tenho nem condições de amarrar a sandália dos pés dele. Eu não sou nada. Que cada vez mais, irmãos, Cristo venha crescer em mim e em você, e que nós venhamos diminuir, para que ele possa crescer. Irmãos, olha o tamanho desse Jesus, desse Deus que eu e você servimos. Olha quem é esse Jesus que você veio aqui adorar. Não é qualquer pessoa, irmãos. Não é qualquer um. Não é qualquer Deus. Não é qualquer um. Ele é grande, irmãos. Ele é poderoso. E Apocalipse vai dizer, Apocalipse 20, versículo 11. Vai dizer assim, vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos,
os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estava. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados por segundo as suas obras. Por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habita com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Esse é o Jesus que nós viemos adorar. Esse é o Deus que vai estar conosco lá no final. E Ele vai ser o nosso Deus. E toda lágrima, todo pranto, todo choro irá cessar. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Não esqueça desse Jesus. Não troque esse Jesus. Não abandone esse Jesus. Porque o que Ele fez por mim e por você não tem preço. Não pode ser comprado. Esse amor que ele entregou por mim e por você, ainda como quando nós éramos inimigos dele. E tudo ele fez, e tudo isso, irmãos, ele fez quando nós éramos inimigos. Olha que coisa. Quando eu e você éramos inimigos, estávamos separados de Deus. E no versículo 12 e 13 vai dizer assim, que no 12, mas todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no Senhor, no seu nome, os quais não eram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Além dele ter se entregado, rasgado a minha e a sua dívida, ele pagou. Agora ele vai dizer assim: agora você é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus, mas filho não. Filho não. E certa vez eu disse aqui que uma criança, ela não pode se adotar. Ela não pode escolher por quem ela vai ser adotada. Simplesmente ela está lá, vem um pai e uma mãe, vai lá e adota aquela criança. E dessa maneira também é comigo e com você. Deus, Ele te adotou. Ele te escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, a Bíblia vai dizer. Já havia um plano de redenção para mim e para você. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele te escolheu. Não é sorte, não é acaso. O Evangelho não caiu na sua cabeça de paraquedas. Não caiu do nada assim, sorte. Você está passando na rua, pum, caiu o Evangelho. Não. Tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você é único. O seu DNA, ele é único. E Deus, Ele escolheu você para usar como luz. Ele quer usar você como luz. Só que primeiro nós precisamos compreender quem é esse Jesus.
precisamos entender, precisamos sair daqui convicto de que Ele é Deus. Precisamos cravar isso no nosso coração, de que nós viemos adorar um Deus todo-poderoso, que está tudo na palma das suas mãos. Mesmo que Ele tenha vindo na terra, se vestido de pele humana, Ele não foi diminuído por causa disso. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo grandioso. Não mudou nada. A sua divindade é a mesma. O seu poder é o mesmo. Não mudou o fato de hoje Ele ter um corpo. Não mudou nada. Ele continua sendo grande e poderoso. E aqui é interessante que João Batista está falando assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem a vontade da carne, nem a vontade do homem. Você não se proclama filho de Deus. Não é você. Eu não tenho autoridade, poder, nada que fala assim: Wellington, eu sou filho de Deus. Você não pode se proclamar filho de Deus. Você não pode se tornar filho de Deus. Não é você. Não é a igreja. Não é a religião. É somente Deus que pode te adotar. É somente Deus, através da graça e do Espírito Santo, que você vai tornar filho de Deus. Como? Morrendo e nascendo de novo. Só existe uma condição para você ser filho de Deus. Como? Você tem que morrer e nascer de novo. É a única forma. É a única maneira de você se tornar um filho de Deus. Você por si só, você não se torna filho de Deus. Você não tem poder para isso. Você não tem capacidade para isso. Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos. E o morto não toma decisão. Então você precisa aceitar Jesus, morrer para o mundo e nascer em Cristo Jesus. Ser revestido através do Espírito Santo. É a única forma de você se tornar filho de Deus. Não é a igreja que fala assim: ó, você é filho de Deus. Não, não é o pastor. Não é o pastor. Não é os irmãos. Não sou eu. É Deus. A salvação, ela é exclusiva de Deus. A salvação, ela é exclusiva de Deus. Não temos parte nenhuma em se salvar. Não tem como eu subir aqui e falar para vocês: ó, irmãos, eu sou salvo porque eu fiz isso e aquilo. Não. Mentira. Você só é salvo através do Espírito Santo de Deus na sua vida. E se você aceitar esse Jesus, igual ele falou aqui, ó: mas todos quantos o receberam, mas todos quanto o receberem deles o poder serem feitos filhos de Deus, a qual receber e crer no Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador. Não existe outra maneira, não existe outra forma de você se tornar filho de Deus, a não ser se você não aceitar esse Jesus, esse Deus, como o seu Senhor e Salvador. Só que muitas das vezes aceitamos o Jesus, o Cristo crucificado, mas não aceitamos o seu senhorio. Queremos ser salvos, mas não queremos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Aí é que está o grande erro, porque se Ele não for o Senhor da sua vida, você não será salvo. Muitas pessoas vêm aqui com medo de ir para o inferno, querendo ser salvo. Mas o céu só é céu porque Jesus está lá. Você consegue entender isso, irmãos? O céu só é céu porque Jesus está lá. E muitas pessoas vêm aqui querendo fugir do inferno. Querendo o Cristo crucificado que salva. Mas não é só isso. Ele também é Senhor. Ele também tem que ser o Deus da sua vida. Porque muitas das vezes nós viemos aqui e adoramos o Cristo crucificado, mas rejeitamos o Senhor e Salvador da nossa vida. E isso não funciona, irmãos. Ou você se entrega inteiramente,
A Bíblia vai dizer assim que aquele que não ajunta, espalha. Quem não é por mim, quem não é comigo, é contra mim. Entenda uma coisa, se você não aceitou esse Jesus, você é contra ele. Ah, mas é que eu sou bonzinho. Não interessa, você é contra esse Deus a qual nós acabamos de ler. Em Apocalipse, se o seu nome não estiver escrito naquele livro da vida, você também vai ser jogado no lago de fogo. É assim, irmãos. Não tem meio termo, não tem meio salvo, não tem meio Jesus. Ou você aceita esse Jesus Todo-Poderoso, ou você é contra esse Jesus Todo-Poderoso. Não tem meio termo. Então nós precisamos tomar uma decisão de sair daqui convicto de que nós aceitamos Jesus na nossa vida. De quem é Jesus na minha vida. Eu tenho que ter convicção de que Ele é Deus na minha vida. Aceite esse Jesus, irmãos, como Deus na sua vida. Não faz igual aqueles judeus que estão esperando o Messias até hoje, Wellington. Até hoje. Você vai lá passear, eles falam da Bíblia, falam de tudo. Mas quando você pergunta do Messias, ainda eles estão esperando o Messias. Infelizmente, não reconheceram Jesus Cristo de Nazaré. E muitas das vezes agimos da mesma forma. Viemos aqui, cantamos para um Cristo crucificado, mas não aceitamos como seu Senhor e como seu Salvador. Só que isso não vai surtir efeito, irmãos. Porque você só vai ser chamado de filho de Deus quem aceitar, quem morrer e quem nascer de novo. Aí sim, você vai ser chamado filho de Deus, Cordeiro de Cristo. Olha só. É dessa forma, irmãos. Então guarda essa palavra no seu coração. Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é Deus. E essa luz tem que resplandecer em você. Foi para isso que você foi chamado. Não é por acaso, não foi sorte. Tudo está debaixo da tua vontade. Tudo está na palma das suas mãos. Deus tem um chamado na sua vida. Esse Jesus está se apresentando para você. Toma uma decisão. A dúvida também é uma decisão. Se você não tomar uma decisão, você tomou essa decisão de não querer tomar uma decisão. Então isso também é uma decisão sua, de ficar com dúvida e não se posicionar. Só que essa dúvida, esse muro, para Deus não existe. Ou você está 100% com Ele, ou você é contra Ele. Porque uma meia-verdade é 100% mentira. E Jesus, irmãos, Ele quer você por inteiro. Esse Jesus que te criou, que te deu essa forma, que te deu essa oportunidade de você viver, de você nascer, de você conhecer o Evangelho, é esse Jesus que te chama para resplandecer a luz dele. Então seja a luz do mundo, irmãos. Seja a luz. Guarde esse Jesus no seu coração, porque vai chegar um dia que estaremos diante dele. O Cordeiro vai vir como um leão. E não queira estar do outro lado. Porque aqueles que estiver com ele, vai estar na glória com ele. Com galardão, com as promessas, tudo se cumprindo nele. O galardão vai estar nele, as promessas vai estar nele, e a palavra dele é eterna. Então guarde esse Jesus. Porque esse Jesus, irmãos, ele é poderoso. Tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Igual João Batista disse, está chegando a hora. E ele veio. E eu estou te dizendo, Jesus está às portas. E ele está chegando. E ele vai chegar para buscar a sua noiva. E esse dia está chegando. E eu quero estar no meio desse coral, adorando e exaltando este Deus. Assim agradeço a minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o reino de Deus, ele é espiritual. Deus é espírito, né? Diz João, e o reino de Deus é espiritual. E é necessário que, e o reino de Deus espiritual, ele vai se materializar
Quando Cristo vier, Ele vai materializar esse reino e todos nós viveremos eternamente com o Senhor. Mas nós precisamos também passar para o Espírito. Passar para o lado espiritual, porque essa carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então Cristo, Ele é o governante desse reino espiritual. Ele veio inaugurar esse reino espiritual. E para passar para o reino espiritual é necessário, e depois se materializar, é necessário passar por Cristo, porque foi dito que sem Ele nada do que foi feito se fez. E a história está se repetindo. Sem Ele, que é o governante espiritual, para que nós possamos entrar no reino espiritual e depois se materializar esse reino espiritual, é necessário passar por Cristo. Ele é a ponte. Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos entrar no reino espiritual e depois ter vida eterna e gozar dessa vida eterna com Cristo, com Deus, no reino que Ele vai trazer aqui para nós e conosco. Então, se você deseja, quer entrar no reino espiritual, é necessário, como foi dito, receber Cristo como seu Salvador. Como que eu faço isso? Como diz Romanos, né? Se com teu coração crer e confessar com a tua boca, serás salvo, né? Deve-se ter, sim, uma confissão, né, em público, dizendo para os homens, para a igreja, para as potestades, para os anjos, e principalmente para o autor da vida, dizendo: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador, a minha vida eu entrego a Ti, recebe-a. Se há alguém no nosso meio que ainda não tomou essa decisão tão importante, a noite é de salvação. Quando é o dia de salvação? É hoje. Quando eu devo me salvar? Hoje. Quando Cristo está a me receber? Hoje. Toda pregação é uma oportunidade para ingressar no reino espiritual. Que assim for o desejo de alguém nesta noite, nós apenas vamos orar e tomar a confissão de fé para que isso se concretize para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não havendo, que Deus conceda uma outra oportunidade, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E não é medo nem é terror, é uma realidade, né? A gente vai sair daqui a pouco por essas portas, mas nem sabemos se vamos chegar em casa. De repente a gente vai já para a glória, para a eternidade. Mas qual eternidade nós vamos? A eternidade do reino ou a eternidade do reino de Satanás? Aí a escolha é do ser humano. Mas nós queremos, de coração alegre, agradecer pela vida dos visitantes que nos honra com a sua presença. Deus abençoe a vida de vocês, as suas famílias, e que vocês sejam, e a graça de Deus seja repleta sobre o lar de vocês, sobre a família de vocês, e querendo, desejando vir outra vez cultuar e adorar a Deus conosco, as portas estão abertas, sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Lembrando, queridos, que quarta-feira nós teremos o nosso culto, sexta-feira nós não teremos o culto de ensino outra vez, porque as irmãs vão decorar aqui o espaço por causa da festividade que acontecerá sábado agora, tá? Então, sábado agora, a partir das 19 horas, vai se iniciar a festividade de todos os grupos e aniversário da igreja. Então, eu sugiro e aconselho que você venha cedo, porque certamente o lugar vai ser pequeno, né? Para tantas pessoas que vai vir. Então, quer o lugar? Venha cedo, para que possa estar aí bem confortável. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, amados? Creio que é isso, né?
Vamos orar agradecendo ao Senhor. Durante a semana, amados, ore, interceda por esse culto, né, de festividade. É um culto como qualquer outro. Porém, nós entendemos e pensamos e queremos, né, que Deus, pedimos que o Senhor salve vidas, né, que o Senhor chame vidas para o seu reino. Então essa deve ser a nossa oração. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, cura. Senhor, manifesta da tua graça no nosso meio. Essa deve ser a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, bendizemos ao teu nome, Senhor. A ti, ó Deus, damos glória, honra e louvor, e entendemos que não há outro semelhante ao Senhor. A tua palavra vai dizer que todo joelho vai se dobrar diante da presença de Cristo, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que livros vão ser abertos, e o livro da vida e das obras dos homens vão ser abertos, Senhor. E diante da abertura do livro da vida, e se o nome não for achado neste livro, eles não farão parte, ó Deus, do teu reino, Senhor. Meu Senhor da glória, que o nosso nome, a Deus, seja encontrado neste livro. Que no dia que o Senhor for pronunciar os nomes, Senhor, ó Deus, que o nome daqueles que ainda não se decidiram estejam lá, ó Deus, que haja tempo para isso, Senhor. Mas nós cremos, porque nós confiamos no sacrifício de Jesus. Nós cremos que o nosso nome vai ser chamado naquele dia, porque nós, ó Deus, confessamos e cremos no senhorio de Jesus Cristo e no seu governo. Pai, obrigado por este culto, o privilégio de cultuar o teu nome, de exaltar o teu santo nome, Pai. Abençoa as famílias aqui representadas, Senhor, os seus lares. Dai uma semana de paz, uma semana de segurança, uma semana de graça e proteção na tua presença. É o que nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, oramos. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a rica e doce consolação e comunhão com o Espírito Santo esteja e permaneça sobre a sua igreja hoje e para todos sempre, e nós que cremos podemos dizer amém. Deus abençoe, amados, e de na paz do Senhor Jesus Cristo.